Bonjour, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula de francês, na qual iremos falar sobre a frase. Nous allons parler de la phrase. A frase, afinal de contas, como é que nós podemos construir uma frase em francês? Comment on la construit, la phrase, évidemment. Como vocês sabem, meu nome é Naércio Muzimo e vamos então avançar. La phrase l'oralité, elle écrit. Au moment où nous parlons et nous écrivons, nous devons savoir que nous comptons sur l'aide des phrases. Ou seja, quando nós estivermos a escrever, ou mesmo a falar, vocês sabem muito bem que em qualquer que seja a língua, contamos com a ajuda de frases. As frases são importantes para que saibamos, aliás, para que consigamos expressar aquilo que gostaríamos de expressar. Por exemplo, não, uma frase normal, ela deve ter sujeito, verbo e objeto. Significa que será uma frase compreensível aos ouvidos daqueles que vão escutar a nossa enunciação. Assim sendo, à l'oral, nous comptons sur l'aide de l'intonation, c'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, nous allons faire des pauses, vamos colocar algumas pausas no momento em que estivermos a falar, significa que a entonação é importante para que consigamos expressar aquilo que nós queremos. Mais à l'écrit, les choses changent. Nous comptons toujours sur l'aide des signes de pontuação. Significa que os sinais de pontuação são importantes para poder mostrar com pausas aquilo que nós queremos dizer, ou melhor, expressar pausando aquilo que nós gostaríamos que os outros percebessem das nossas frases. Então não esqueçam, os sinais de pontuação, a entonação são importantes para que nós façamos aquilo que nós queremos no que diz respeito ao expressar sentimentos ou, em geral, ao expressar a mensagem que queremos aos olhos dos outros. Então, continuando, selon la nature du message que l'on veut communiquer, une phrase est obligatoirement, c'est-à-dire que les phrases doivent être déclaratifs, interrogatifs, impératifs ou exclamatifs. Então, uma frase normal será declarativa, interrogativa, imperativa ou mesmo exclamativa. Para cada tipo de frase, vocês sabem muito bem, temos um sinal de pontuação que vai expressar esta ideia que este sinal também transmite. Então, dans une phrase déclarative, nous pouvons trouver une phrase comme Naércio est en retard. J'affirme, je dis, je déclare que Naércio est en retard. Ce n'est pas une question, ce n'est pas, ce n'est pas un ordre, mais il s'agit d'une déclaration. Je déclare que lui, Naércio, est en retard. Aqui eu declaro, eu digo, eu afirmo que o Naércio está atrasado. Então, muita atenção. Une autre phrase, c'est la phrase interrogative. Ici, comme vous pouvez comprendre, il s'agit d'une phrase, d'une question, et on demande une chose, ou on pose une question. Donc, nous avons un exemple tel que quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est une phrase interrogative. Et après, nous avons des phrases impératives. Ici, nous donner des ordres, c'est-à-dire au moment où je dis mets la table. Mets la table quer dizer faça a mesa, naquela ideia de preparar a mesa, colocar a mesa, não é? A pessoa está aí, colocar a refeição, então, mets la table. Então, coloque a mesa, faça a mesa. Mas isto pode ter um sentido também ambíguo, dependendo do contexto em que estivermos a falar. Outra frase que seria
exclamativa. Les phrases exclamatives. Ici, expressamos os nossos sentimentos sobre alguma coisa, se calhar que achamos interessante, bonita. Então, aquela ideia de exclamação. Par exemple, comme tu es belle. Dissemos a uma menina que, olha, como tu és linda. Quão linda tu és. Então, vous voyez, ce sont des phrases exclamatives. Compreenderam? Espero que sim. Caso não, então comente, coloque a sua pergunta. Depois temos agora frase verbal e nominal. Frases verbais e nominais. Distinction. Les phrases verbales, on les construit autour d'un verbe conjugué ou à l'infinitive. Peço desculpas, a palavra conjugue foi mal escrita, devia ser conjugué, isto é, o E devia levar o acento agudo. Então, conjuguei o à l'infinitive. O que significa que nós aqui nesta questão em específico, as frases verbais serão aquelas que giram ou cujo sentido está no verbo. Significa que o núcleo da minha frase vai ser o verbo. Núcleo é aquela parte, vou dizer assim, mais importante da frase, sem a qual a frase perde o sentido. Então, em frases verbais, se nós retirarmos o verbo, a frase fica sem sentido completo. Então, temos o exemplo. Le conducteur s'est arrêté au feu rouge. O motorista, o condutor, parou no sinal vermelho. Se nós formos a tirar o verbo a negrito, arrêter, fica le conducteur s'est au feu rouge. Como podem ver, o núcleo dessa frase é o verbo arrêter. Então, temos outro caso que é das frases nominais, les phrases nominales. Ce type de phrase, on les construit autour d'un autre mot qui ne soit pas un verbe. C'est-à-dire que dans le premier cas, nous avions le verbe, mais maintenant, nous avons d'autres types de mots, comme c'est le cas d'un adjectif et un nom. Agora, como podem ver, alguns exemplos aqui. Un silence profond dans la nuit. Um silêncio profundo na noite ou durante a noite. O núcleo desta frase é um nome, neste caso, silêncio. Se eu tiro silêncio, a frase fica sem sentido. Daí ser uma frase nominal. Un silence profond dans la nuit. Se eu tiro silêncio, fico com un profond dans la nuit. Un profond quoi? On ne comprend pas. Aqui não conseguimos perceber do que é que se trata. Então, preste atenção nestes casos. Mas também, uma frase nominal pode comportar um adjetivo. C'est le cas de la 12e phrase, ou le 12e exemple, qui dit la beauté du coucher du soleil. Se eu tiro la beauté, eu fico com uma frase sem nexo, sem sentido. Compreendem? Et nous avons aussi les phrases simples et les phrases complexes. C'est quoi une phrase simple? Vamos ler. On dit qu'une phrase est simple lorsqu'elle ne comporte qu'un verbe conjugué. Par contre, une phrase complexe comporte plusieurs verbes introduits par des pronoms relatifs, interrogatifs ou des conjunctions de subordination. Como podem perceber, uma frase simples é aquela que tem somente um verbo conjugado. E a complexa tem mais de um verbo conjugado. Muito simples, não é? Então, é isso. Temos alguns exemplos, tais como elle s'est couchée immédiatement. Elle s'est couchée. Nous avons le verbe coucher. Le verbe coucher, c'est un verbe et nous avons dans cette phrase un seul verbe. Donc, il s'agit d'une phrase simple. Après, nous avons elle s'est couchée parce que
parce qu'elle était fatiguée. Il faut supprimer le premier qui, pardon. Et cette phrase ici, c'est une phrase complexe parce que nous avons deux verbes. Le premier verbe conjugué, c'est le verbe coucher. Oh, se coucher, pardon. Se coucher. Et après, nous avons le verbe être, qui ici a été conjugué à l'imparfait. C'était, qui s'est été fatigué. Merci. Je crois que vous avez bien compris ça. Et ciao.